Quais os pontos de biodiversidade mais importantes do nosso planeta? Talvez essa seja uma opinião enviesada de uma terráquea, mas eu acho que se a Terra não é o lugar mais bonito do universo, ela certamente é um dos mais excêntricos. E talvez essa seja uma opinião enviesada de um biólogo, mas eu acho que o maior espetáculo da Terra é a vida. Mas sabe como é? Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E o que eu sei é que as espécies do nosso planeta estão desaparecendo num ritmo assustador. Olha, a última vez que as taxas de extinção estiveram tão aceleradas foi há 65 milhões de anos, quando os dinossauros não avianos foram extintos após a queda de um asteroide. Mesmo o mais apaixonado e mais otimista dos conservacionistas sabe que não temos recursos suficientes para salvar todas as espécies. A conservação de espécies é uma guerra perdida, mas se render não é uma opção. Edward O. Wilson é um dos principais nomes quando se fala em biologia da conservação. Wilson resumia a história da biologia da conservação dizendo que estamos ganhando algumas batalhas em uma guerra perdida. Norman Myers foi um biólogo que dedicou boa parte de sua vida a essa guerra perdida. No final da década de 80, Myers estava frustrado com as batalhas que estava perdendo. Muitas espécies estavam desaparecendo para sempre, porque os cientistas não tinham conhecimento suficiente sobre todas as espécies do planeta. Não havia dinheiro suficiente para implementar grandes projetos de conservação e os governos pareciam não dar a mínima para isso. Myers queria virar o jogo, ou pelo menos não perder tantas batalhas. Para ele, a solução era identificar e concentrar os esforços de conservação nas regiões mais biodiversas e, ao mesmo tempo, mais ameaçadas do nosso planeta. Myers batizou essas regiões de hotspots, ou pontos quentes de biodiversidade. Myers estabeleceu 2 critérios para uma região ser enquadrada como um hotspot. Primeiro, a região precisa ter uma biodiversidade exclusiva e insubstituível, e isso significa abrigar uma grande quantidade de espécies endêmicas. Espécies endêmicas são aquelas espécies que são encontradas em apenas um local ou região do planeta. O macaco narigudo, por exemplo, é um primata endêmico das florestas tropicais de Bornéu, uma imensa ilha do Sudeste Asiático. Isso significa que essa espécie não é encontrada em mais nenhum outro lugar do mundo, só em Bornéu. O segundo requisito para ser considerado um hotspot de biodiversidade é estar sob gravíssimas ameaças de destruição. Myers detalhou essa sua ideia num artigo científico. No começo, a ideia teve uma certa resistência da comunidade científica. O artigo foi rejeitado por grandes revistas científicas de ecologia e conservação antes de ser aceito para publicação em uma revista menor em 1988. Nesse primeiro artigo, Myers identificou 10 florestas tropicais como hotspots de biodiversidade. Dentre elas, um pedacinho da Mata Atlântica no litoral do Brasil. Em 1990, Myers identificou outros 8 hotspots, incluindo, além de florestas tropicais, outros tipos de ecossistemas, como as florestas do sudoeste da Austrália e as florestas temperadas do Chile. O problema é que nesses 2 primeiros artigos, Myers não deixou claro, assim, em valores absolutos, os níveis de endemismo e o grau de ameaça de um hotspot. Ele só disse que tem que ter bastante espécie endêmica e está bastante ameaçado, mas não disse exatamente quanto. Esse problema rendeu algumas críticas. Então, no final dos anos de 1990, Myers resolveu deixar isso mais claro. E foi aí que o Brasil ganhou oficialmente 2 hotspots de biodiversidade. Diz aí um bioma brasileiro,
mega diverso e que está muito ameaçado, e que, portanto, se enquadra nos critérios de um hotspot. Resposta! A nossa Amazônia. Errou! Bom, seu Jair, atualmente são reconhecidos 2 hotspots de biodiversidade no Brasil, e nenhum deles é a Amazônia. No ano 2000, Myers publicou na revista Nature um artigo onde ele aumentava de 18 para 25 os hotspots de biodiversidade. É nesse artigo que Myers especifica em valores absolutos o nível de endemismo e de ameaça que caracteriza um hotspot. Quanto ao nível de endemismo, a região deve abrigar pelo menos 1.500 espécies de plantas endêmicas. A Amazônia certamente atende esse critério. Alguns estudos estimam que existem de 50 a 80 mil espécies de plantas na Amazônia, sendo que 75% delas são endêmicas. Quanto ao nível de ameaça, Myers estabeleceu que a região deve ter perdido 70% ou mais de sua vegetação natural. A Amazônia não está assim tão destruída. Bom, pelo menos não ainda, né? Olha, eu estou fazendo o possível. De acordo com dados mais recentes, a Amazônia perdeu 20% de sua vegetação primária. 80% de floresta em pé não significa necessariamente 80% de floresta funcional, já que a degradação de florestas provocada pela mineração e extração seletiva de madeira, por exemplo, são mais difíceis de detectar. Mas como o que entra na conta é o desmatamento e não a degradação, a Amazônia não é considerada um hotspot de biodiversidade. Mas não fique triste, o Brasil tem outros 2 biomas reconhecidos como hotspots de biodiversidade. Brasil! O que é bom, porque mostra que somos privilegiados por morar num país mega diverso. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque indica que não estamos cuidando bem dessa mega diversidade. No primeiro artigo de Myers, aquele de 1988, a Mata Atlântica já havia sido reconhecida como um hotspot de biodiversidade, mas só um pedacinho dela. Já na atualização feita em 2000, a Mata Atlântica inteira foi reconhecida como um hotspot. Na época, estimava-se que a Mata Atlântica tinha 8 mil espécies de plantas endêmicas e que já havia perdido quase 93% de sua vegetação natural, valores próximos às estimativas atuais. O outro bioma brasileiro reconhecido como hotspot foi o Cerrado. Bom, o Cerrado é um caso à parte. Estima-se que lá existam cerca de 4.500 espécies de plantas endêmicas e 117 de animais endêmicos. Em 2000, os cientistas estimavam que o Cerrado já tinha perdido 80% da sua vegetação natural. Hoje, a gente sabe que o Cerrado não perdeu tanto assim. Por enquanto, 55% da vegetação do Cerrado está de pé. Ou seja, se a gente considerar essas estimativas mais recentes, o Cerrado não deveria ser um hotspot, já que ele não perdeu mais de 70% de sua vegetação. Só que o Cerrado sempre foi um bioma negligenciado. Nas últimas décadas, ele vem sendo destruído num ritmo alucinante. Menos de 10% da vegetação do Cerrado é protegida por unidades de conservação. Para piorar, o novo Código Florestal, que foi aprovado em 2012, permite que 40% do Cerrado seja desmatado legalmente. E é por isso que, mesmo não atendendo rigorosamente ao critério de ameaça, o Cerrado é considerado um hotspot de biodiversidade. Além do Cerrado e da Mata Atlântica, atualmente são reconhecidos outros 34 hotspots de biodiversidade, a maior parte deles em regiões tropicais do nosso planeta. Os hotspots representam apenas 2,5% da superfície terrestre, mas abrigam mais da metade das espécies de plantas endêmicas que conhecemos e cerca de 43% dos animais vertebrados endêmicos. Mas será que concentrar os esforços de conservação nessas áreas está mesmo funcionando? Ou essa estratégia é só mais uma batalha perdida nessa árdua guerra perdida? Quando Myers idealizou os hotspots, ele teve a intenção de atrair a atenção de 3 grupos.
motivos. Primeiro, dos cientistas. Planos de conservação exigem conhecimento sobre as espécies que você quer proteger. Então, quanto mais pessoas estudando essas espécies e essas áreas, melhor. Podemos dizer que deu certo. Pesquisas em hotspots de biodiversidade têm um charme a mais, tanto que cientistas sempre fazem questão de colocar isso no título de seus artigos científicos. Myers também queria atrair mais recursos para financiar projetos de conservação. Ele acabou conseguindo atrair a atenção e o dinheiro do Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos, um programa de conservação fruto da parceria entre diversos órgãos mundiais, entre eles a União Europeia, o governo do Japão e o Banco Mundial. Por meio desse fundo, já foram investidos 243 milhões de dólares em projetos de conservação em 24 hotspots de biodiversidade. Olha, sinceramente, não é muito, mas já é alguma coisa. Na Mata Atlântica, por exemplo, foram investidos pouco mais de 10 milhões de dólares. Já no Cerrado, foram 8 milhões. Myers também desejava que os hotspots atraíssem a atenção de políticos, para que, por exemplo, eles criassem mais unidades de conservação para proteger os hotspots. Entre 2000 e 2014, a porção de áreas da Mata Atlântica protegidas por unidades de conservação federais e estaduais passou de 8% para 10%. Nesse mesmo período, as taxas de desmatamento anuais reduziram em 76%. Já no Cerrado, nesse mesmo período, a porção de áreas protegidas aumentou de 6% para 9%, e as taxas de desmatamento anuais reduziram 45%. Isso ainda está muito longe do ideal. E também é difícil mensurar exatamente o quanto o trabalho de Myers teve influência direta no aumento de unidades de conservação e na redução do desmatamento nos hotspots. Correlação nem sempre implica causalidade. Podem existir outros motivos por trás da redução do desmatamento, alguns até menos nobres. Na Mata Atlântica, por exemplo, as taxas de desmatamento caíram simplesmente porque quase já não tem mais o que desmatar. Já virou quase tudo soja e pasto. Mas é inegável que Myers e os seus hotspots de biodiversidade são uma parte importante da história da biologia da conservação mundial. Edward O. Wilson dizia que a ideia dos hotspots foi a contribuição mais importante para a biologia da conservação do século XX. Estamos no século XXI e a guerra contra a perda de biodiversidade se tornou ainda mais difícil. Agora, além do desmatamento, temos que lutar contra os efeitos das alterações climáticas. Alguns estudos estimam que se nada for feito para frear as alterações climáticas, até o final do século os hotspots podem perder mais da metade da vegetação, o que empurraria para a beira da extinção até 20 mil espécies de plantas e até 1.500 espécies de animais. A guerra contra a perda de biodiversidade pode até estar perdida, mas deixar de lutar não é uma opção. Nós, terráqueos, temos o privilégio de dividir um mesmo planeta e uma mesma época com várias das mais belas e extraordinárias formas de vida. Até onde sabemos, isso é único no universo. Nós, brasileiros, temos um privilégio maior ainda. Vivemos num país que transborda biodiversidade. Mas com grandes privilégios, vem grandes responsabilidades. Já passou da hora do nosso país assumir o protagonismo na conservação do que há de mais valioso no nosso planeta: a vida. Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem.
Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Hoje a gente vê a Cleo, que faz uma homenagem para o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, Carlos, Cadu, Dudu, Cadunico, não importa como te chame, para mim você sempre será meu amor. E no dia 24 de abril de 2022, nosso casamento se tornou maior de idade. 18 anos de amor, companheirismo, amizade e luta. E eu só tenho a te agradecer por me ajudar a ser uma pessoa melhor a cada dia. Por me ajudar a preparar 2 pessoinhas, Dudu e Lúcia, seres questionadores, justos e do bem. Por isso, não poderia deixar de homenagear nosso amor esse ano, nesse canal que amamos ver juntos. E rumo a bodas de ouro. Ah, esqueci de dizer. Fora Bolsonaro! Valeu, gente. Beijo.